Louvado seja o nome do Senhor. A Igreja de Jesus, muito bom dia, a graça e a paz de Jesus. Nós louvamos o Senhor, oramos o Senhor, louvamos o Senhor e servimos o Senhor nesta manhã com grande alegria. Eu creio que toda a igreja sentiu a presença de Deus entre nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque foi tremendo a presença dele. A presença dele estremeceu as pernas, tirou nossas forças, arrancou lágrimas dos nossos olhos por essa presença santa, doce e poderosa em nossas vidas. Então louvado seja o nome do Senhor, porque nos deu esta parte gloriosa, o grande privilégio de sentir a presença dele. Isso não tem preço. O que você deixou de lado nesta manhã para correr e servir ao Senhor, nossa, isso se multiplicou 1000 vezes mais na sua vida. Deus se fez presente entre nós e isso não tem preço. Glória a Deus por esta presença poderosa, restauradora, vivificadora, que nos conduz sempre em triunfo, em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém? Glória a Deus. O tema do nosso culto hoje é vivendo na perspectiva de Deus. Nós hoje não é que seja um culto, nossa, levado, muitas motivações que mexa com as nossas emoções, mas é um culto da palavra, um culto que nos ensina, que dá alicerce espiritual e nos dá, como que se fala, a pessoa que cresce, uma estatura de amadurecimento, amém? Eu quero apresentar à igreja também o nosso visitante, o irmão Cláudio, que veio nesta manhã cultuar a Deus entre nós. Louvado seja Deus pela tua vida, meu irmão, tá? Glória a Deus, sinta-se à vontade entre nós. Essa é a sua família espiritual, é a família de Cristo e você faz parte da família de Jesus, amém? Fique à vontade, amém? Seja abençoado nesta manhã. Filipenses 1, de 12 ao 18, diz assim, vai? Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, de tal maneira ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que eu estou na prisão. Esta foi a primeira prisão de Paulo e ele foi preso por pregar o Evangelho. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. Próximo. É verdade, contudo, que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, porém outros os fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, conscientes de que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles outros anunciam Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por minhas algemas. Todavia, que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado. E por isso me alegro, em verdade, sempre me alegrarei. Feche teus olhos. Pai Santo e amado Deus, te exaltamos nesta manhã, glorificamos o teu santo nome. A tua presença é real no nosso meio. Como é bom, Senhor, estar na tua presença. Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse grande privilégio
exaltamos o teu glorioso nome e pedimos, ó Deus, que abra os olhos do nosso coração, a nossa mente, ó Deus, para que possamos entender a tua palavra, que é boa, é perfeita e agradável. E toda a igreja diga amém, amém e amém. Nós vivemos na expectativa de Deus quando sabemos que o Evangelho é. Vivemos na expectativa. Você quando sabe que o Evangelho é o mais importante do que a tua liberdade, a nossa liberdade. O apóstolo Paulo aqui está preso, mas o Evangelho está livre. O Evangelho é mais importante do que o obreiro. O Evangelho é mais importante do que a vida do obreiro. Porque ele diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo foca sua atenção não em si, mas na proclamação do Evangelho. Porque ele preso lá, que ele falou, olha, até que os guardas têm que ver as minhas algemas, mas que eu vou continuar aqui pregando Cristo, o ressuscitado. Ali, os guardas se converteram. Os empregados do grande Nero se converteram. Os criados dele se converteram. Então foi necessário que Paulo fosse preso? Foi. Aí você pergunta, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sempre nos coloca onde Ele quer. O homem não tem nenhum tipo de vontade. Ele pode ter, ele faz planos, ele executa, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então todo esse parágrafo de Paulo gira em torno não de Paulo, mas de suas cadeias, de seus críticos, mas do Evangelho, que era o oxigênio que Paulo respira. Ele respirava o oxigênio, esse Evangelho, era a vida de Paulo. A igreja hoje tem que recuperar, resgatar, sabe, essas coisas que a igreja perdeu ao longo dos anos, porque só se prega o Evangelho da prosperidade, só se prega acusação contra os irmãos. Eles só se pregam, venha a nós o vosso reino nada. Você não é cauda, você é cabeça, então você tem que ter para emprestar e não pedir emprestado. Nós temos princípios bíblicos, nós temos que resgatar isso, porque na verdade as bênçãos nos perseguem. A igreja foi levada a um outro tipo de patamar de só olhar o que lhe interessa. E o Evangelho é o próximo. O Evangelho sempre será o próximo. E o próximo, nesse novo Evangelho que surgiu, é o meu umbigo, sou eu e eu. E os mestres, os líderes estão sentados, nas suas poltronas lá, chiques, esperando que a igreja os sirva. Esperando que a igreja tire a sua lã e entregue. E não é assim. Nós somos iguais, líderes e ovelhas. Se não fosse assim, Judas não teria que dar um beijo na face de Jesus para mostrar para o guarda quem era Jesus, de tanto que Jesus era parecido com seus discípulos. Existe um líder, tem que existir alguém para ensinar, instruir dentro da palavra, mas ele não tem que ter mais nada do que você tem. O que gera na igreja se chama respeito, sabe? Nós temos que ter o mesmo pensamento, pregar o Evangelho, ser fiel a Deus, respeitando uns aos outros, ajudando uns aos outros,
nas suas fraquezas, tendo paciência com aquele que é mais fraco do que você. E isso é o exercício. Quem já passou do evangelho daquela condição de fraqueza, geralmente não quer ter muita paciência com quem fica toda a vida, não é? Assim, como criança tomando leitinho. Mas é necessário que a gente tenha paciência com os nossos irmãos fracos na fé. Porque às vezes perguntam: nossa, pastora, eu sou tão fiel. Ah, meu Deus, eu sou tão fiel, por que que isso acontece comigo? No mundo passareis por aflição. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você não está isento de luta, porque você é fiel. Ser fiel é tua obrigação como filho de Deus, porque do contrário, você vai trair o teu Senhor da glória. No meio das lutas, Ele vai te livrar, Ele estará contigo. Cuide do teu coração, saiba quem é o teu Deus, Ele reina, é Ele que te dá o ar que você respira. Então não pode haver dúvida no teu coração. O evangelho tem que ser pregado pela tua vida. Você é a Bíblia andando na face da terra. Você tem a responsabilidade de proclamar o evangelho em tempo e fora de tempo, diz a palavra. O evangelho não é comida e nem bebida, não é. Dos céus sai um pão fresco para a tua vida. A palavra de Deus diz: o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Olha, não recebe nada se do céu não lhe for dado. A nossa vida com Jesus é uma vida de oração, de obediência da palavra e santificação. O resto é balela. As demais coisas, eis que digo, eis que vos digo, eis que isso, eis que aquilo, balela, mentira. Não é evangelho sendo pregado, não é submissão à palavra de Deus. Se não tem palavra, não tem Deus. E ainda digo mais, que estou saindo aqui do esboço, eu ainda te digo mais: não é necessário você ir atrás de profeta, porque quando Deus quer falar, quando você menos espera, eis o profeta falando com você, seja lá de onde for. Quando o profeta é de Deus e Deus quer dar uma sacudida aí, Ele vai usar aquele profeta para falar com você. Você não tem que sair atrás de ninguém. Eis que lá na montanha tem que passar em uma pontezinha de madeira, existe um profeta no cume do monte, e eu vou lá para ver o que Deus tem para falar. E Deus fala: meu filho, sacrifício de tolo, meu Deus. Se eu quiser que esse profeta que está no cume do monte falar com você, eu vou tirar ele lá do cume do morro. Ou então vou falar para você: vai lá. Mas não faça isso. Olha a profecia onde está? Na palavra. O poder de Deus gera na palavra. Deus te gerou através da palavra do evangelho. Então não há necessidade de ter ansiedade. Não há necessidade da tua mente ficar perturbada. Não há necessidade disso. Você tem que crer. Apenas crer que tudo se fará. Essa é a condição. É crer. Paulo estava preso. Ele podia afirmar: eu estou aqui preso, Deus me chamou para proclamar o evangelho. O que é que eu estou fazendo aqui se a igreja está lá fora? Por que que Ele me colocou em prisões, em cadeias? Ele falou assim: que essas minhas cadeias fortaleçam os que estão lá fora para continuar pregando o evangelho, enquanto eu estou aqui dentro pregando o evangelho para essa guarda toda aqui, para esse monte de empregado aqui de Nero. Mas eles todos serão convertidos, eles todos verão a Jesus, eles todos serão salvos, eles todos subirão para as bodas do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Então vamos continuar.
Não importa as circunstâncias, desde que o evangelho seja anunciado, não importa se o obreiro vive ou morre. Não importa se o obreiro vive ou morre. Ah, minha mãe morreu, meu filho vai falar: nossa, mas ela era pastora, brigava pelo evangelho, brigava pela palavra, brigava contra as mentiras. Por que que Deus levou? Glória a Deus, aleluia. Né? Vou para o céu, não é para o céu da boca do lobo, não. É para o céu celestial. Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que a gente, não importa a minha vida ou a minha morte, a tua vida ou a tua morte, deixará sementes do evangelho para a próxima geração. O importante é ser Cristo glorificado. O que importa é Cristo seja engrandecido. E Filipenses 1:20 diz assim: aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Todos andam preocupados, ninguém quer morrer. Ah, por que aquele pastor morreu daquele jeito? Ele morreu, glorificou a Cristo na hora da morte dele. O evangelho é o maior presente de Deus para a humanidade. Paulo define o evangelho de 3 formas. É a boa nova para a humanidade. Filipenses 1:12 diz assim: desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. É a sua vida como semente que brotará. Você sabe que vai brotar? Para gerações futuras. Nós devemos nos importar com isso, irmãos. Saiba que nada vai faltar para você. Tira isso de dentro do teu coração. Nada vai faltar. Deus está no comando. Deus está no comando. Ele governa todas as coisas. O importante é o progresso do evangelho. E neste mundo onde reina violência, corrupção, desespero, confusão filosófica e a multiplicidade de conceitos religiosos, o evangelho é a boa nova de Deus, a boa nova do seu amor e propósito eterno de salvar o pecador por meio de Jesus. Nós estamos no tempo final, nas horas finais da nossa existência aqui. Então faça a tua parte. Não permita chegar diante do Criador de mãos vazias. Faça a tua parte. Ele é a proclamação da palavra de Deus. O evangelho é a proclamação da palavra de Deus. Filipenses 1:14 diz assim: e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra. Não é o repleplé, não são as visagens, não são as profetadas, é a palavra. Não é? A palavra de Deus, ela é inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Oxe, você não precisa de mais nada. Não há erros nela, pois o seu autor, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, não pode falhar. Ele não falha. Não há necessidade de acrescentar mais nada a ela. Ela é suficiente. Ela tem tudo que você precisa. É só você deixar o seu eu, o seu orgulho, a sua arrogância, o seu ego inflado de lado e se submeter a essa palavra. Mas estão me humilhando.
mas a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Eu não sei porque que você está preocupado com que estão te humilhando. Deixa eles humilharem. Humilhem. Falem o que quiserem. Eu fico com a palavra. E sai da frente, porque quando a palavra ela vier cortando juntas e medulas, o nosso Deus está ali refletindo a sua glória na nossa vida e fazendo justiça, porque é Ele quem te justifica. Ponto. Basta você esperar o tempo de Deus. Eu estou com não sei quantos anos, 30 e pouco, 40 e pouco, 50 e pouco, meio século, já passei de meio século. Patrícia diz, a irmã Patrícia falou para mim que não era necessário. Puxa, pastora, não é necessário por essa parte do meio século, né? Mas é só para me acordar. Olha que tu tem mais de meio século, né? Mas veja bem, mas a palavra vai se cumprir. Antes, muito antes de você descer à sepultura, você verá as promessas de Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus. Então fique com a palavra, não é? Eu vou contar uma historinha para vocês. Há uma história de um missionário que relata de uma mulher de Gana, na África. E após passar uma semana aprendendo a palavra de Deus, ela retornou para a sua aldeia. Depois de 3 dias de viagem a pé, ela esqueceu-se de um versículo que ela aprendeu. Ela retornou para decorar novamente a porção esquecida. Deixa eu lhe falar, ela já tinha caminhado 3 dias a pé de volta à aldeia dela. E no meio do caminho, ela esqueceu um versículo que ela aprendeu. O que ela fez? Retornou, voltou mais 3 dias para ir perguntar lá para o missionário que estava ensinando aquele versículo que ela tinha esquecido no caminho. Quando o missionário lhe falou que não precisava ter feito aquele sacrifício de viajar 3 dias para decorar apenas um versículo, olha o que ela respondeu. Vai lá, filho. A palavra de Deus é muito importante para se perder pelo caminho. Já viu um amor desse? Isso é fato, é real. A palavra de Deus é muito importante para se perder pelo caminho. Mas você pode falar assim, mas eu tenho Uber, eu tenho bike, tenho ônibus, eu tenho carro, eu tenho moto. Não precisa, é só lá e... Não, o teu caminho pode ser outro. Pode ser o caminho da tua vida. Pode ser seus amigos que queiram tirar você do caminho e da palavra de Deus. São circunstâncias adversas. São perseguições dentro do trabalho. É problema dentro do casamento. É problema em casa. É o carro que ficou com defeito. Amados, são esses caminhos que tiram você do caminho, que tiram o seu foco da verdade, que tira o teu coração da palavra. Aí você vai falar assim, mas pastora, como assim? Assim, amados, poxa vida, não, estou atribulado, está faltando dinheiro, mas a palavra de Deus você deixou pelo caminho quando ela diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Então, queridos, não deixe a palavra se perder pelo caminho, porque esta mulher voltou 3 dias a pé.
para ir lá atrás do versículo que ela esqueceu. Volte 3 dias, 3 semanas, 30 dias, resgate a palavra no teu coração e na tua mente, porque assim você viverá em perpétua alegria, porque a esperança do Senhor está na tua vida, e Ele fará, porque se a sua vida tiver relação com o reino de Deus, tu irá prosperar em todas as maneiras, de todas as partes. Não tenha medo do futuro. Aliás, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você achará. A esperança, a alegria do Senhor é a tua força. A bênção do Senhor enriquece, com ela não traz desgosto. Então você está chamando a palavra de Deus de mentirosa quando você vai lá se meter em algum negócio sem antes perguntar a Deus? Eu acho um pouco arriscado. O Evangelho é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Filipenses 1,18 diz assim: todavia que importa, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado, e por isso me alegro, em verdade, sempre me alegrarei. O Evangelho é a boa nova acerca da pessoa de Jesus. Ele é o conteúdo do Evangelho. O âmago do Evangelho é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por pecadores, para que eles tenham vida eterna. E quem são esses pecadores? Você e eu. E o que você e eu devemos fazer depois de tão grande salvação? Precisamos nos ajustar aos propósitos de Deus, vivendo na vontade de Deus. O cristão amadurecido busca a vontade de Deus. E se a sua ansiedade te mata, então mate ela primeiro, para você aguardar na vontade de Deus, e pede a sua sabedoria quando está diante de uma decisão importante. Crentes devem orar a respeito das decisões, especialmente decisões importantes da vida, tais como, vou dar assim uns exemplos assim, que você pode falar, tem importância para toda a sua vida. Em que universidade eu devo estudar? Faz parte de uma grande decisão da sua vida, né? E como devo me casar com aquele homem? Devo me casar com aquela mulher? Isso é uma decisão para toda a vida. Então, tais decisões têm sérias consequências e merecem que a perfeita sabedoria de Deus seja buscada em oração. Mas conhecer a vontade de Deus não depende só de oração. Aí você vê, uma hora você vem com uma coisa, outra hora você vem com outra, pastora. É um conjunto. É um conjunto. Nós temos que nos adaptar. Viver na perspectiva de Deus. Temos que nos adaptar. Dar trabalho. Mas se você quer ser cristão de fato, de verdade, se você quer subir, se você quer ir para a glória, então viva na vontade de Deus. Não é só buscar em oração, é conhecer a vontade de Deus. Não depende só disso, requer também o compromisso de conhecer, deixa eu lhe falar, a sua palavra. A sua palavra. Eu não tenho tempo. Tem sim. Tem sim. Todos nós temos tempo. No princípio da minha carreira de crente em Jesus Cristo, eu varria a casa, eu encerava a casa, orando, ia lá, lia um versículo e começava a orar, e varria, e dava brilho, e tirava o pó. Aí o telefone tocou. Certa vez o telefone tocou, aí eu peguei o telefone e falei, ao invés de alô, amém. A pessoa do outro lado morreu de rir de mim, porque eu estava tão energizada na palavra de Deus.
buscando tanto a sua vontade, que ao invés de eu pegar o telefone e falar alô, eu disse amém. Eu estava em todo o tempo ali conectada na palavra de Deus. Nós somos filhos, mas também nós somos pó. E se você não começar a cuidar da tua vida hoje com Deus, como será o seu galardão? Ele vai dizer: olha, eu te dei uma dracma, uma só moeda, para você produzir juros. Você não conseguiu? Uma só moeda. Eu não te dei 3, nem 5 e nem 10, eu te dei uma, para não te dar muito trabalho. E você não conseguiu produzir juros dessa uma única moeda. Porque quem tem 5, quem tem 10, tem muito mais trabalho. A Bíblia ensina que compreender ou provar a vontade de Deus é resultado do ajustamento constante, sabe do quê? Do nosso pensamento e a conduta à palavra de Deus ao longo de toda a nossa vida. Quando você ajusta a sua conduta na palavra, os seus pensamentos, eles são reforçados pela palavra. E você não vai pensar em outra coisa. A sua mente é renovada a uma nova maneira de pensar. Essa nova maneira de pensar, ela é estabelecida. Ideias, atitudes, preconceitos mundanos são substituídos por pensamentos que se ajustam aos caminhos de Deus. E esse processo leva tempo, dá preguiça, não é? Lança uma preguiça espiritual, que Deus fala assim, ó, para o preguiçoso: vai ter com as formiguinhas, ó preguiçoso. Esse processo leva tempo. E tem um detalhe: não há atalhos. É assim ou é assim, dessa maneira. A transformação, ela nunca será completa até a morte. É para isso que nós temos que estar sempre, ó, dando uma guinada, sempre lendo as escrituras. Mas eu já sei, que tá lá escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sim, nada te faltará. Você só quer ver a nós e vosso Ele, nada. Mas você sabe o que tem por trás do Senhor meu pastor e nada te faltará? Nada me faltará? Não sabe? Você sabe a letra, você não sabe. O cristão que tem uma comunhão permanente com o Senhor, através da sua palavra, chega a decisões equipado com uma maneira de pensar biblicamente delineado. Vai chegar o ponto, não tá no esboço não, é que eu lembrei aqui. Vai chegar o ponto que lá em Levítico 6,13 diz assim, ó: quando você está com essa palavra biblicamente equipado, delineado a todas as circunstâncias da vida, andando como cristão, pensando como cristão, resolvendo questões dentro da palavra como cristão. Levítico 6,13 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca apagará. Você será sempre um luzeiro na terra. Deus sempre usará a tua vida para resplandecer outra. Você é Jesus na face da terra, porque você reflete o Senhor. O fogo arderá dentro de você. O teu coração é o altar do Rei da Glória. Não é de qualquer coisinha aí não. Não divida esse altar. Blinde-se com a palavra.
submeta-se à palavra, pregue o evangelho a tempo e fora do tempo, pregue o evangelho. Essa é a palavra, essa é a nossa vida, porque no teu coração, que é o trono de Deus, o fogo arderá. O fogo arderá continuamente. Todo dia você verá a glória de Deus. Ele nunca apagará. Ele estará ardendo dentro de você continuamente. Sabe quando chegar os falsos profetas para você, você vai dizer: arreda-te, Satanás, não te conheço. E eles baterão em retirada. Eles não olham nos teus olhos, porque a glória do Senhor está na tua vida. E se tentarem, serão queimados, porque este fogo arde no teu altar continuamente, nunca se apagará. Essa é a vida do cristão. A vida do cristão é: eu vou ter e não serei envergonhado. É para trás, é para diante, é para frente. Ah, pelo amor de Deus, isso não é nem louvor que se cante para Deus, porque a palavra diz que as bênçãos te seguirão. Se a palavra diz e acabou, e ponto final. Eu tenho que trabalhar na minha vida, a minha conduta, a minha vida espiritual, na palavra, em oração, submissão ao Criador. Aí você sim está equipado de uma maneira biblicamente delineada. Aí sim o fogo arderá dentro de você e nunca se apagará. Conhecer a vontade de Deus, ajustando-nos aos propósitos de Deus, vivendo na expectativa de Deus em momentos de decisões importantes, será muito mais fácil. Muito mais fácil. Não há atalhos, não adianta jeitinho, não tem jeitinho, não há atalhos. Romanos 12, de 1 a 2 diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Efésios 1:9 diz assim: e nos revelou o mistério do quê? Da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Colossenses 1:9 diz assim: por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento do que? Da vontade de Deus. É da tua vontade? Não é. É da minha vontade? Não é. É da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Como que isso chega? Na palavra, na vida com Deus. Então, para terminar, toda decisão, toda situação importante será muito mais fácil se buscarmos a vontade de Deus diariamente. Não é daqui uma semana, é diariamente, através de quê? Da leitura bíblica e de oração. Fazendo assim, diariamente, estaremos, sabe o quê? Olha que bênção maravilhosa! Estaremos confirmados no Senhor, que eu acho que é isso que você mais deseja, ser confirmado no Senhor. 1 Coríntios 1:8, para acabar, para terminar.
por hoje. Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. É irrepreensíveis na vinda dele. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. É irrepreensíveis na vinda dele. Sabe para quê? Para quando ele estiver lá e você estiver entrando, ele falar: vinde, benditos do meu Pai. Entrai as bodas que está preparada desde os tempos eternos para louvor da glória de Deus Pai, para a tua vida. Toma posse. Amém? Amém? Assim disse o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Curve a tua cabeça. Pai amado, Deus bendito, Deus maravilhoso, glorioso, santo é a tua palavra, Senhor. Não existe Deus como tu, Senhor. O que te daremos por tantos benefícios? Tudo está pronto, tudo já foi posto diante de nós. Tu és Deus, Senhor, e nós te glorificamos nesta manhã. Te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade do Teu Espírito nos guiar e nos ensinar a Tua verdade, a Tua palavra, para que possamos andar como luzeiros neste mundo, fazendo a diferença, Senhor, nesta terra, neste lugar de peregrinação, até o grande dia em que o Senhor nos chamar. Te damos graças, te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, te agradecemos e ainda lhe pedimos, mesmo sabendo que o Senhor tem cuidado de cada detalhe. Abençoa a nossa semana, abençoa os nossos dias, abençoa toda a nossa vida, e a bênção maior é sentir a tua presença, que nos enche de alegria. Muito obrigado, ó Deus. Exaltado, glorificado seja o teu nome eternamente, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém. Estenda a tua mão, por favor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que anda na vontade de Deus, no propósito de Deus e vive na perspectiva do Altíssimo, diga amém, amém, amém e amém. Graças a Deus.